de apresentação. Fique à vontade, queridos, e mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nesse congresso que a gente tem uma grande honra de participar todos os anos. Olha, eu que agradeço o convite e é um assunto que para mim é muito caro, assim, na verdade, até comentando aqui com os amigos aqui que eu, com 17 anos, de estudar engenharia florestal, então quase estaria aqui por outros motivos que não o meu trabalho de comunicação. Mas, só para aqui, para mim é um grande prazer de estar aqui e a gente já faz o programa PED aqui, e ano que vem vai fazer 15 anos. E é um programa que nasceu, na verdade, uma primeira, vou ter que dar o crédito, a primeira ideia veio da Regina, e ela falou assim, vamos fazer um programa sobre árvores, um programa sobre botânica. E eu falei, olha, eu acho que bem, vamos fazer alguns, né? A gente faz uma série de 3, 4 episódios das árvores que forem mais interessantes de renderem um programa de televisão, mas eu mesmo estava muito cético de que fosse dar certo. E aí fizemos os 3 primeiros para o canal Cultura, como programas pilotos, né, do formato que a gente ia fazer, e foi uma repercussão super bacana, assim, e a gente acabou fazendo esse mesmo ano mais 15 programas, fez uma primeira temporada de 18 programas, isso em 2000. Então, bom, de lá para cá, a gente já fez mais de 200 programas, alguns, vamos dizer, a maioria deles são sobre árvores específicas, então, sobre espécies específicas de árvores, desses 200, deve ter aí umas 180 árvores, mais ou menos, porque alguns a gente fez coletânea, ou homenageou alguém, como o Burremac, ou o professor Pedro Caralta, outras pessoas que foram, o professor Luiz Emílio Melo Filho, pessoas foram muito importantes no processo da composição do programa. Então, o nosso guia é: vamos escolher uma árvore, vamos pesquisar essa árvore, vamos pesquisar tudo que ela tem de informação e de interação, coisas que podem ser das mais variadas. A pesquisa, quando a gente começa a fazer o programa, é sempre muito abrangente. É até curioso que a gente começou a fazer o programa, o Google ainda era uma ferramenta incipiente. A gente até fez um programa ensinando as pessoas a usar o Google, isso em 2002, 2003, uma coisa assim. Então, a nossa pesquisa é um pouco Google, porque a gente coloca, né, e aí não é só justamente na internet, a gente fala com muita gente, fala com muitos especialistas, mas é uma pesquisa abrangente que pode tratar de culinária, de música, de história, de geografia, de geologia, de botânica, de assuntos de mercado, qualquer coisa que esteja relacionada que a gente acha que pode interessar ao público. E aí depois a gente faz, como uma estratégia narrativa, tentar construir uma ideia sobre essa árvore, qual é a personalidade dessa árvore. Né? Isso também para traduzir para o espectador como é que a gente quer que ele perceba a árvore, enfim, que parece uma coisa tão distante, tão imóvel, tão sem nenhuma reação à nossa presença. E a gente quer justamente, acho que esse é o grande desafio do programa, fazer com que as pessoas percebam que as árvores, as plantas, têm uma relação com a nossa vida, têm uma relação com o nosso dia a dia, e às vezes muito mais profunda e muito mais dentro de fato das nossas vidas do que a gente sabe. Então, por exemplo, essa coisa de tentar achar um conceito, a gente fez, o primeiro programa que a gente fez foi sobre a sapucaia. E aí a gente normalmente escolhe uma situação, uma vertente, e aí a gente resolveu falar sobre a aleia central da Quinta da Boa Vista, projetada do Brasil, e como era um paisagismo inspirado
né, no Palácio do Versailles, com aquele corredor, a areia principal que levava ao palácio, mas com uma visão tropical, né, já bem brasileira, bem nacionalista do que era o imperador, as visões do imperador, mas que, assim como o Império, também ela teve seu fim um pouco triste na arboreção urbana, porque é uma árvore perigosa, né? Se uma fruta de sabucaia cai na cabeça de um, aquilo ali pode matar uma pessoa. Então ela abandonou, assim como o Império, um pouco abandonou o nosso dia a dia nas nossas cidades. Então a gente sempre tenta achar aonde que a gente pode trazer não só informação, mas também uma visão, né? Isso também é uma pouco técnica de cinema, de televisão, de contar uma história, você fazer um ato dramático para o que você quer falar. Então, ano que vem está fazendo 15 anos, mas até que eu vou falar um pouquinho dos planos aí para o futuro, que são ótimos. E vou passar um vídeo curtinho, eu tinha que também trazer a Regina para cá, nem que fosse em vídeo, você assistir um pouquinho, um pouco o que é a ideia e o que a gente quer, como a gente quer que o espectador enxergue as árvores, as florestas. Então, um videozinho, depois eu continuo falando um pouco. Desde que a gente começou a fazer da esquerda, já gostava muito de árvores antes. Eu olhava para uma mata e era assim, uma mancha verde. Achava bonito, mas eu não discernia nada. Quando eu comecei a fazer o pé de skate, quando eu comecei a estudar um pouquinho de botânica, as coisas começaram a aparecer e a pipocar. Assim que eu era míope e não sabia. Cientistas descobriram que a origem biológica do milho estava aqui, nessa relíquia etnobotânica. Depois de 11 anos, acho que muitos de vocês que acompanham o pé de skate já enxergam a mata de outro jeito, já reconhecem muitas árvores ali no meio. Eu fico pensando se tivesse nascido no século XIX, talvez eu fosse um desses viajantes naturalistas, como o Romácio e Lanisdorff. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso, quantas horas de andando, quantas horas de carro, quantas horas de barco, quando eu penso na minha quilometragem, como eu sou rodada, eu acho que eu sou, mesmo no século XXI, uma viajante naturalista que é ele. Beleza. Então, só para, na verdade, como são 15 anos, também é uma coisa importante destacar, a gente já filmou todos os biomas aqui do Brasil. Acho que os únicos estados que a gente não filmou ainda foi Roraima e Tocantins. Mas já filmamos em todos os outros estados do Brasil, árvores, e já filmamos também na África, uma série na África do Sul e em Moçambique, e já fizemos também uma série no Japão sobre as cerejeiras, a sakura, a relação dos japoneses com as árvores. Então, enfim, é um projeto que começou na televisão com essa ideia de que você, quando não conhece isso, eu diria que talvez seja 99% da população, quando você olha para uma mata ou para as árvores, parece tudo igual, mas que o que a gente quer é dar os óculos para as pessoas conseguirem discernir e saber que espécie é qual e o que é o que. E isso também é uma função do programa. Todo programa tem uma parte de identificação botânica, nome científico, como é a folha, como é a flor, como é o fruto, para a pessoa poder também se guiar e descobrir isso. E o programa, ele a gente em 2007 fez uma parceria com o Jardim Botânico e fizemos um site, que é esse site, que é essa imagem que está aí, que é www.pedq.com.br, e ele tem todos os programas, todas as árvores feitas até então. Então está um pouquinho defasado, não tem os últimos 6 anos aí, não estão nesse site. Mas tem aproximadamente 100 espécies com os vídeos e com informações de mapas de ocorrência, informações morfológicas, produção de mudas, enfim, muitas informações importantes.
E é interessante porque é um site que ele não está sendo, na verdade, alimentado continuamente, desde que ele entrou no ar há 6 anos, ele está do jeito que ele é. E é um site que tem uma visitação média de umas 300 pessoas por dia que estão vendo como nesse site. Até tirei de ontem para ver como é que estava a média. Então, é uma coisa que a gente já tem, e também o projeto para os 15 anos é dar uma modernizada, no sentido de que ele já está no formato 640, 480, e tem os problemas técnicos ainda de 6 anos atrás, que a tecnologia passa muito rápido. Mas é um site que a gente vai atualizar ele, colocar todos os programas para o ano que vem, para quem quiser assistir ou quem quiser pegar informações. Então, acabou virando um site de referência, de consulta, muito interessante. E a gente fez nessa época também, você tem 2 maneiras de saber o pé de quem você está procurando. Uma é pelo guia visual, na verdade, eu falo de baixo que é mais simples. Então, pelo nome, você tem uma busca, ou nome científico ou nome popular, e vai te levar para a página da planta. A outra é um guia visual, que a gente pegou todas as espécies que a gente tinha feito até então e fizemos um chaveamento com o jardim botânico para a pessoa, observando uma árvore, ela pode saber se essa árvore foi feita num pé de quê. Então você tem um chaveamento que diz a semente é assim, assado, o caule tem nó, não tem nó, você vai andando ali pelo tipo de folhas e frutos e sementes e pela observação da árvore, você pode saber se a árvore foi feita, se ela foi feita, você chega também na página do pé de guia. Então isso é um desdobramento do programa. E a gente também, há 2 anos atrás, teve um outro desdobramento do programa com livros, olha outros lá, né? Foram esses 7 livros que foram lançados pelo Martins Fontes, e aí cada um é sobre um bioma no Brasil. A gente, na verdade, é um texto adulto, eu diria que é um livro infanto-juvenil, que é um texto mais para adulto, com a ilustração que as crianças adoram, fica vendo figurinhas e desenhos e tudo mais. E a gente fez, então, um sobre cada bioma, né? Escolhemos uma árvore de cada bioma, contando que o coqueiro seria a nossa árvore da zona costeira, e que o coqueiro é nosso, ou pelo menos sul-americano, não sei se brasileiro, mas sul-americano ele é. Então, esses aí foram os 7 livros. Uma coisa bacana desse projeto é que ele foi usado em muitas escolas aqui pelo Brasil. No Rio, muitas usaram esses livros como material de sala de aula. E também o Pau Brasil foi um livro que foi vendido no Plano Nacional do Livro Didático, onde teve uma venda total desses livros aí de mais de 120 mil livros. Então também é uma coisa assim, que a gente se orgulha muito, fora outros 3 mil, um pouco menos de 3 mil, são 2.600 livros doados também para instituições ou para escolas e tudo mais. Então esse é o estágio, é como o programa está agora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pretende, um pouco, porque tem essa visão de abrir ou de colocar lente nos olhos dos espectadores, mas tem uma outra coisa que está vindo muito forte para a gente, que eu queria falar um pouquinho para vocês. Espera aí, vamos ver. O que a gente vê tem um público muito grande, muito fiel, mas por exemplo, a gente tentou lançar DVD dos programas e nunca foi comercialmente muito bem, mesmo que tem um público muito grande, um público fiel. Então, como é que eu vejo isso, já há 15 anos trabalhando
com o PEDQ e também nessa área. Eu fiz outros trabalhos, não sei se alguém viu uma série do Fantasma Vozes do Clima, sobre mudanças climáticas. Ano que vem eu vou lançar uma série sobre a Amazônia, chamada Amazônia S.A., também no Fantástico. Mas o que eu vejo é que há uma dificuldade muito grande de comunicação, vamos dizer, do meio ambiente com as pessoas, né? Como é que a gente traduz, como é que aproxima, e esse sempre é o desafio do nosso programa, é aproximar as árvores, as plantas, das pessoas. E isso eu acho que talvez seja um grande desafio de qualquer pessoa que queira trabalhar com mesmo a arborização urbana, é como as pessoas se relacionam com aquele seu trabalho, qual é a relação que elas têm com as árvores, se elas gostam, se elas não gostam. E o que eu vejo é que as pessoas, a grande maioria trata as árvores, as plantas de uma maneira geral, assim como uma mesa, um móvel ou qualquer outra coisa que não tem muita outra função que não seja talvez a sombra e assim, como uma coisa ou visual, né? Mas não tem uma relação de entendimento e mesmo de leitura dos sinais das plantas, de como é que elas estão se comportando, e aquilo fica tão superficial quanto o que a gente sabe delas. Então, isso para mim é um grande desafio, e acho que talvez o maior desafio para a gente que está agora tão preocupado com mudanças climáticas, com toda a seca, a falta d'água e tudo mais, é como é que faz para aproximar as pessoas, né, a gente do das árvores, porque é o assunto do PEDQ. E ao mesmo tempo as árvores estão, eu vou ensinar isso a Vicário, mas estão fazendo serviços ambientais incríveis e ninguém está percebendo isso. E aí a gente começou a desenvolver uma outra coisa dentro do PEDQ, também indo em relação a isso, que é o seguinte: ok, a gente não consegue ver as árvores e vamos tentar botar óculos nas pessoas. Mas uma outra pergunta que é importante: como é que as árvores veem a gente? Como é que elas percebem a nossa presença? Aí a gente chega até numa encruzilhada meio de inquisição, né? Eu estava começando a ver, as árvores têm espírito, as árvores sentem dor. O que as árvores sentem quando a gente corta uma árvore, quando a gente corta um galho? Como é que é isso? Enfim, eu não tenho respostas. O pouco que eu estou lendo e estou estudando, eu vi duas coisas que me impressionaram muito. A primeira, não sei se vocês viram a matéria que saiu na revista Piauí sobre a inteligência das plantas, os pesquisadores europeus, norte-americanos, sobre alguns sinais eles estão chamando de neurobiologia vegetal, parece uma coisa meio maluca assim, mas é algo que está começando a aparecer e que é importante para a gente estar muito atento a isso. A outra coisa, e aí já é uma coisa super concreta, já foi falado também no relatório agora do Antônio Nobre sobre o futuro da Amazônia, são os estudos que estão sendo liderados pelo INPA e junto com a NASA e com a comunidade europeia sobre a floresta amazônica e como é que as árvores reagem, o que elas colocam na atmosfera, como é que elas trabalham, como é que elas operam, e já tem até resultados de que algumas espécies sentem a presença de outros seres vivos soltando compostos químicos. E uma coisa mais interessante, e também é muito assim, poético, é que as árvores descobriram que os números são de uma árvore com uma copa de até 10 metros de circunferência pode num dia jogar até 1000 litros d'água na atmosfera. E que as próprias árvores também exalam compostos que formam, que o Antônio Nobre, que é um pesquisador do INPE, chama
formam partículas que agregam moléculas de água. Então a própria árvore não só joga a umidade na atmosfera, como produz a chuva que vai cair sobre ela. Então são coisas que a gente não sabe, eu acho até porque as árvores cooperam muito na nanotecnologia. Né? São coisas que acontecem em nível molecular e que a gente não sabe, a gente não percebe e por isso mesmo somos totalmente ignorantes. Então, eu estou começando estou falando disso porque eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir, muita coisa para a gente informar. Eu acho que há uma revolução aí apenas começando e que muita coisa vai acontecer. A outra coisa que eu gosto de falar bastante, que foi aproveitando também o mote do coqueiro, é que eu estava pensando outro dia que o coqueiro, que é uma árvore, né, mesmo sendo notavelmente, mesmo que seja notável que é um ser imóvel, foi o primeiro serviu a fazer assim uma navegação do globo terrestre. Isso não foi interessante. Era uma Magalhães, quase morreu, ele não conseguiu. A bandeira conseguiu. Mas o coqueiro, saindo daí dos povos aqui na Costa Rica, deu a volta no mundo. Então, tem muito assunto interessante que acho que tem para tratar. E aí, eu falei isso por o seguinte, que a gente quer dar óculos para os espectadores e no programa a gente desenvolveu um método de que a gente está usando o ponto de vista das árvores. E o que é isso, o ponto de vista das árvores? Como é que a árvore vê a nossa história. E aí a gente poderia contar a história do Brasil das árvores. Isso é uma coisa que eu estou querendo fazer para o ano que vem, para os nossos 15 anos no pé de quê. Mas, por exemplo, o Jequitibá, que está ali na 10-101 em Buriqui, na beira da 10-101, tem pelo menos 500 anos. Se ele tem pelo menos 500 anos, ele já viu todas as barbaridades acontecerem por aqui. Tudo que foi feito, os portugueses chegaram, índios se mataram, depois toda a construção da BR-101, ele viu tudo. Então, a gente também usa muito isso dentro do programa, que é um olhar, eu não sei se seria neutro, mas é um olhar que pode revelar as contradições, as ironias, as questões mal resolvidas. Acho que é uma coisa que pode trazer, sem ferir suscetibilidades, sem de fato tomar uma posição, mas revelar muitas vezes a nossa ignorância, revelar muitas vezes a nossa ganância, revelar muitas vezes o nosso também amor pelas árvores. Então, acho que essa ponte de espectador olhar e também da árvore olhar para o espectador é algo que a gente está trabalhando, enfim, estamos indo direto nesses dois conceitos. E aí, para comemorar os nossos 15 anos, a gente, ano que vem, já estou aqui falando em primeira mão, a gente vai fazer uma série inédita e vai reprisar todos os programas no Programa Futuro. A gente vai entrar com uma programação diária. Então, hoje a gente tem 3 horários só por semana. A gente vai ter uma programação todo dia, se você quiser ligar. Não sabemos o horário, né? Esse é o horário que ele já é hoje em dia, que é 10h30 da noite, quarta-feira. Deve entrar todos os dias nesse horário. E aí vamos poder rever todos os programas que a gente já fez. A gente vai fazer uma floresta no pé de quê, que é uma floresta que a gente projeta plantar 1 milhão de árvores numa área aqui no Vale do Paraíba. 1 milhão parece muito, isso é muito, mas também são 250 hectares. Também. Em relação ao Vale do Paraíba nem é tão grande, mas já é alguma coisa no começo. A gente está querendo fazer uma floresta e também um esquema de crowdfunding, então também é um projeto de mobilização. E vamos fazer um centro de visitantes reunindo todas as informações que a gente tem sobre o pé de quê. E
estaremos no Almanac Socioambiental também do Instituto Socioambiental, do ISA. E estamos com outro projeto, que é um projeto ainda piloto, que não posso falar muita coisa, mas é um projeto que junta a educação, aí no caso de falar a história do Brasil através das árvores, não só assim, falando alguns exemplos, está pensando em fazer como se fosse o Xaxim, para contar um pouco de uma árvore pré-histórica, o coqueiro, para esse momento Brasil ainda pré-indígena, o caju, para falar da cultura indígena no Brasil e a viagem do caju, aí depois a gente vai para o Cadolé, lá dos ouvidos pomares, depois a gente vai para, deixa eu lembrar aqui, vamos para Sapucaia, vamos para Paraúna, na Guerra do Paraguai, vamos para Sapucaia com o Império, vamos para a favela com o final do Império e o início da República, vamos para Buriti com a arborização urbana aqui no Rio de Janeiro, no Pereira Passos. Enfim, esse seria um braço possível, né, dessa ideia. O outro que as pessoas, a parte mais botânica, identificação de árvores, e as pessoas saberem pelo menos as 20 árvores mais famosas da arborização urbana. Sei lá, você pode ir na rua e falar, aquele ali é um umbu, aquele ali é um alferro, aquele ali é uma tijuana, aquele ali é um jacarandá. O basicão, assim, que as pessoas não entendem isso, e acho que é muito bacana. E a outra coisa é juntar isso tudo e fazer uma arborização. Isso é uma coisa que eu sinto muito, por isso nessa história da Floresta Entregue, que eu tenho viajado muito e não só fiquei muito impressionado com as coisas que eu vi na Amazônia, mas, enfim, esses 15 anos eu viajei muito pelo Brasil, viajo ainda muito por aí, e vi que a gente precisa reflorestar o Brasil. Eu acho que reflorestar o mundo, mas reflorestar o Brasil não tem dúvida nenhuma. Então, eu acho que as cidades também fazem parte disso, e a gente tem que pensar para o Brasil não só reflorestar extensas áreas de floresta, né, de mato, mas também as próprias cidades, as periferias, principalmente aqui no Rio, eu vejo muito isso. Não só no Rio, mas aqui no Brasil, talvez Belém seja um pouco diferente, seja uma cidade que, de fato, a arborização é muito presente. Mas tem áreas muito carentes, e que não é uma coisa do mundo. Você tem aqui o projeto Mutirão, que é ótimo, no Rio de Janeiro, mas a gente também precisa reflorestar e talvez levar frutíferas mais também para as cidades. Enfim, aí é um papo um pouquinho mais longo, mas eu vi que meu tempo acabou, então é um pouco isso, todo o trabalho que a gente faz na vida da nossa vida. Obrigado.